Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula nós vamos aprender os 7 passos para você fazer o mapeamento de dados no setor público. Vamos lá? Nesse vídeo eu vou ensinar para você 7 passos para você fazer um mapeamento de dados pessoais no setor público de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, como todo mundo já sabe, ela é a legislação que veio regulamentar o tratamento de dados pessoais em todas as empresas públicas ou privadas. Tá? Ou então também para pessoas físicas que tratem dados com finalidade econômica. Portanto, é uma lei operacional, é uma lei que tem uma carga muito grande de ação. Ela veio ensinar, ela veio traçar regras para que você tenha um comportamento, mais relacionado à proteção de dados pessoais. Isso quer dizer o quê? Que ela veio trazer uma transformação de posturas na nossa sociedade. Então, um dos principais pontos dentro dessa operacionalização da Lei Geral de Proteção de Dados para que essa privacidade, essa proteção seja realmente assegurada, é uma etapa importantíssima que é o mapeamento de dados. O que é o mapeamento de dados? Inclusive, é bom trazer essa ressalva porque muita gente confunde mapeamento com inventário de dados, tá? Mas o mapeamento é uma fase e o inventário de dados é uma das etapas, desse mapeamento. Esse mapeamento, eu costumo dizer que ele tem uma fase pré, que é a parte que tem as entrevistas, você vai conversar com o setor, vai explicar o que vai acontecer, para quê? Para quando começar a fazer o mapeamento, isso já está bem compreendido e a comunicação fica mais facilitada entre todo mundo, certo? Depois vem o mapeamento efetivamente, que é o levantamento de todos os dados pessoais que são tratados dentro daquela organização. Em seguida, é feito o quê? O inventário, que é colocar todo aquele levantamento que foi feito de uma forma estruturada, seja numa planilha, seja num sistema próprio, específico, que a organização tenha desenvolvido com essa finalidade, tá? E por último é o quê? A compilação e o desenho disso através de um fluxograma ou de algum desenho organizacional para poder o quê? Apresentar aquilo para a alta administração, no caso do setor público. Então, vamos lá? Vamos começar o nosso passo a passo? O primeiro passo é o envio de formulários para entrevista. Nesse primeiro momento, é feito um contato, agendado uma reunião com a equipe do setor que vai ser feito o mapeamento, para fazer o quê? Para a gente fazer um cronograma, um ajuste de agendas, porque essas entrevistas vão precisar ter dia e hora marcados, porque pode demorar um pouquinho, dependendo do setor, essas reuniões demoram horas. Então, para evitar que fique cansativo, tanto para você quanto para quem vai estar lá do setor público do outro lado, fazendo essa entrevista, passando esses dados para você, o primeiro passo é agendar as reuniões, alinhar para conversar, estabelecer um cronograma e já deixar entregue para eles um pequeno formulário para que eles preencham, de forma a responder para você ou já se antecipar ao que será feito na fase, de mapeamento. O segundo passo é a entrevista em si, ou seja, é exatamente aquele dia em que você vai sentar e vai se reunir com a pessoa para fazer as anotações necessárias sobre todo o tratamento de dados que aquele setor realiza, certo? Essa entrevista ela pode ser feita pela internet, pode ser feita presencialmente. Com a pandemia, muita gente fez essa etapa, foi realizada ao vivo, virtual, com reuniões pelo Zoom, pelo Google Meet ou pelo Teams, que a maioria dos órgãos públicos utiliza, como vamos dizer, um sistema de comunicação, uma plataforma de trabalho remota, Não sei qual é a plataforma que o órgão vai utilizar, então você busca saber, para poder fazer essa entrevista. É possível fazer sem ser presencial? Sim, claro, é possível.
tá? Desde que haja essa organização prévia, que as pessoas estejam preparadas para estar realmente ali, dispostas a prestar essas informações, transmitir esses dados. E uma dica que eu acho importante dar para vocês aqui, que nessa fase, nesse segundo passo aqui do mapeamento, quando você estiver fazendo a entrevista, que você grave essa entrevista. Por quê? Porque depois você pode recorrer a essa gravação para anotar algum detalhe que você precise do registro e você pode não lembrar. Tem coisa que a gente vai lembrar mais facilmente, tem coisa que a gente vai ficar no detalhe e pode se esquecer. Então, uma dica é: faça a gravação de todas as entrevistas de mapeamento que você fizer com aquela determinada unidade. Isso vai facilitar depois você, buscar uma informação que tenha passado despercebido, que você não se lembre, e também como uma forma de comprovar a sua prestação de serviços. O terceiro passo para o mapeamento dentro do setor público é a organização. Nesse momento, você já fez a entrevista com o setor, Você já tem ali, documentação, você já tem ali informação, porque o setor vai te informar e de acordo com o que ele for te informando na entrevista, você vai falar para ele: então me manda esse documento, então me manda esse ato normativo. Vocês vão ver que muito do tratamento de dados que existe no setor público, ele tem por origem uma instrução normativa que manda que ele faça determinada coisa, determinada atividade, determinado processo de trabalho é instituído por um ato normativo. E o tratamento de dados que um determinado setor faça, ele é feito, ele existe em razão daquela atividade que foi determinada por um ato normativo. Então, é importante que nesse terceiro passo você pare para organizar todas aquelas informações que você pegou em setor, unidade, do maior para o menor, para você poder encaixar na casinha certinha, na pasta certinha, quem é que está aqui, quem é que está aqui, e organizar o seu mapeamento de dados, ok? Feito isso, nós vamos para o quarto passo, que é o quê? Abrir um arquivo de Word ou qualquer outro editor de texto que você goste de trabalhar e escrever tudo isso. Porque, gente, uma coisa é estar lá gravado no vídeo, no áudio, mas você vai precisar de todas aquelas informações escritas. Antes de você fazer o inventário de dados, você precisa entender o motivo do tratamento de dados pessoais, porque é você que vai colocar e buscar a melhor base legal. Você que vai ter que analisar a situação e a justificativa que o setor te deu para poder encontrar a hipótese de tratamento de dados que vai justificar aquele setor fazer aquele tratamento de dados. Então, para que você realize a sua atividade, você precisa ter essas informações. E então, esse momento é para você colocar dentro de um editor de texto, de uma forma organizada, separada por unidade, separada por setor, toda essa entrevista que você fez, Todos esses dados, esse conjunto de dados pessoais, para que você esteja preparado para ir para o próximo passo. O próximo passo é o quinto passo aqui nessa sequência, que é o quê? Preencher uma planilha ou preencher um sistema de inventário de dados. Por que eu digo planilha ou sistema? Porque dependendo do tamanho do órgão público, é necessário sim ter um sistema, apesar de que a planilha do Excel ela é infinita para as linhas, Então você pode trabalhar ali por muito tempo com muitos dados, com a planilha de Excel. Contudo, para você poder facilitar consulta, e até a própria prestação de contas, que a gente tem que ter isso em mente, gente. Não adianta só fazer por fazer para dizer que entregou e está ali. Você tem que pensar no órgão público utilizando o seu serviço. De que forma você pode entregar o seu serviço para que seja fácil dele acessar, dele trabalhar, algo que do dia a dia ele possa fazer ajustes com facilidade, ele possa encontrar informação com facilidade. Então, às vezes, o órgão, por ser um órgão grande, ele vai poder ter uma estrutura e desenvolver um sistema específico. Então, você vai fazer, neste momento, nesse passo aqui, a inserção de dados pessoais e elaborar o inventário de dados pessoais daquele órgão. Importante só dar uma dica para vocês que muitas vezes o consultor não está sozinho aqui nesse passo, tá? É a hora que o seu gestor de TI pode te ajudar ou até mesmo o head de informática do órgão público, você já
pode contar com o apoio deles, né? Às vezes eles já têm o próprio sistema, eles não precisam adquirir, eles já têm isso, você só vai alimentar. E como que você vai utilizar esse sistema? Como que você vai manusear esse sistema? O pessoal da informática geralmente tem uma equipe, quando o órgão é grande, eles têm um setor estruturado de segurança da informação, de tecnologia da informação, que vai poder te prestar um auxílio e trabalhar juntamente com você nessa etapa, ok? O sexto passo do nosso mapeamento de dados no setor público consiste em elaborar de uma forma didática e clara para o setor público tudo aquilo que você está fazendo ali. É uma forma de você apresentar o seu trabalho de uma forma gráfica, tá? Então, nesse momento é a hora que você pensa num recurso possível para poder apresentar todo aquele fluxo de dados para o setor. Como que você faz isso? Usando fluxogramas, tá? Ou utilizando legal design em alguma tabela específica que você tenha feito um resumo grande. Enfim, como você conseguir trabalhar melhor. Tem gente que fala assim, olha, Cássia, esse negócio de fluxograma não dá certo comigo não. Gente, é lindo, é prático e vai agregar valor ao seu trabalho, isso daí sem dúvida. Se você não tem essa habilidade, eu recomendo fortemente que você procure sistemas que criem fluxogramas. Existem alguns aplicativos, existem alguns programinhas que fazem isso, então procure aquele que você melhor se adapta para poder mexer, procure, faça testes e tente inserir nesse momento, nesse passo, que é o quê? Preparar uma apresentação gráfica de tudo aquilo que você fez. Tá? E nessa apresentação gráfica entram aqui as tabelas resumidas, coloridas, né? Entram os fluxogramas, entra uma apresentação gráfica desenhada para o órgão público entender tudo que você fez até aqui. Então, o nosso último passo é o quê? Apresentar todo esse trabalho. Dentro do órgão público, é muito importante essa etapa e vocês vão observar que sempre que vocês fizerem qualquer etapa do processo de adequação no setor público, vocês precisam fechar aquela etapa e fazer um relatório para uma prestação de contas, porque você precisa prestar contas disso, né? O setor público, ele vai remunerar o seu serviço com dinheiro público, então ele precisa prestar contas ao cidadão, né? De onde que ele está gastando o dinheiro dele, né? Então ele precisa dessa transparência. Então você precisa colaborar com o órgão público nesse sentido. Então essa última etapa, ela tem como escopo a transparência de todo o seu trabalho, tá? E um reporte a quem te contratou de que aquilo foi feito, de que forma foi feito, onde está localizado, qual foi a técnica utilizada, qual sistema que foi utilizado, tudo. Você vai simplesmente entregar o serviço. É a entrega do seu trabalho, vai ser então o último passo. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que esse passo a passo que eu desenvolvi tenha condições de ajudar você a facilitar essa etapa de mapeamento, que é a mais complexa de todo o projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, e que daqui para frente você faça, né, os mapeamentos com mais segurança, com mais tranquilidade e que seja um sucesso. Tá bom? Segue a gente aqui no canal, se você não está inscrito, se inscreve, ativa aqui o sininho para você não perder as próximas aulas e assista as outras aulas que estão aqui no canal. Tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? Um abraço, até a próxima!